diálogo tem que ser com o presidente da Câmara. E o diálogo tem que ser com os donos de partidos. Porque são eles que fazem a conversa chegar na ponta para que o deputado ou para que o senador vote conforme o interesse do governo. Deixe o presidente em paz. Porque se não deixar o presidente em paz, o povo não deixará vocês em paz. Ô Tony de Paula. Ô Tony, quem e por que estão tramando contra o presidente Bolsonaro? E o que é o mecanismo? O mecanismo é o que sempre alimentou a República do Brasil. Ou seja, é o laço de corrupção, é o laço de conluio entre o que é público e o que é privado, ok? Portanto, quando nós falamos de mecanismo, nós estamos falando de um sistema de poder que pode eleger e pode derrubar quem ele quiser. Mas Bolsonaro não é honesto? Para o mecanismo, a honestidade não é blindagem. Para o mecanismo, a honestidade não é garantia de manutenção do status quo, não é garantia de manutenção do poder. Quem alimenta esse mecanismo? O que alimenta o mecanismo é o dinheiro público. O que alimenta o mecanismo é a corrupção. Ele tem 3 pilares. Qual é o tripé do mecanismo? Primeiro, uma justiça corrompida. Para que alguém consiga derrubar um presidente da República, mesmo que seja uma tentativa de quebra da democracia, como esta tentativa que está se desenhando claramente agora contra o presidente Bolsonaro, para que isso aconteça, você precisa primeiro, vamos lá, da imprensa. E qual é o papel que a imprensa faz? Ela faz uma espécie de lavagem cerebral para conquistar a opinião pública. Então, ela vem batendo na desconstrução daquele Al-Qaeda, daquele presidente no caso. Então, é o que está fazendo agora, nesse exato momento, contra o presidente Bolsonaro. Mas tem mais um membro, mais um componente nesse tripé do mecanismo, que é o quê? Que é a justiça. É ela que valida, é ela que dá cara de legalidade ao golpe. E, por fim, o Congresso, lê-se nesse caso, a Câmara Federal, porque é ela que executa o golpe do mecanismo. A base dele, o sustentáculo dele, a pedra angular do mecanismo é nada mais, nada menos do que a negociação com o dinheiro público. Quando você não tem a negociação com a coisa pública, quando você não confunde o público e o privado, o que gera que você não tem um país corrupto, você não tem um governo corrupto. Não havendo um governo corrupto, o mecanismo ele não se alimenta. E não se alimentando, ele precisa derrubar quem está quebrando esse bloqueio, quem está quebrando esse sistema. Como o mecanismo funciona dentro do Congresso Nacional? Funciona dando poderes ao presidente da Câmara. Se você tem o presidente da Câmara, você tem uma blindagem, você tem uma proteção. Mas quando você não tem, você está correndo perigo. Se ele quiser abrir o impeachment contra o presidente da República, ou pelo menos a tramitação do impedimento do presidente, do impeachment, é ele, só ele que pode. Por exemplo, só ele que pode dizer se uma MP, uma medida provisória do governo será votada ou se ela vai caducar pelo tempo. O poder de um presidente da Câmara, como por exemplo tem hoje Rodrigo Maia, é muito grande. O Congresso não tem diálogo com o presidente Bolsonaro? O diálogo tem que ser com o presidente da Câmara. E o diálogo tem que ser com os donos de partidos. Porque são eles que fazem a conversa chegar na ponta para que o deputado ou para que o senador vote conforme o interesse do governo. Como Bolsonaro decidiu fazer um governo sem alimentar o mecanismo, hoje
todo esse sistema se levanta contra Bolsonaro. Qual a solução, Ottoni? Ditadura? AI-5? Não queremos ditadura nesse país. Não queremos que se levantem contra o STF ou contra o Congresso Nacional. Não! Mas nós queremos que deixem o presidente em paz. Nós queremos que deem liberdade ao presidente da República de fazer aquilo pelo qual nós o elegemos. Não queremos Bolsonaro amordaçado, atacado, encadeado, algemado por quem quer que seja. Deixe o presidente em paz. Porque se não deixar o presidente em paz, o povo não deixará vocês em paz. Nos organizemos enquanto sociedade, vamos gritar, vamos nos manifestar, não vamos nos calar. O presidente precisa de todos nós. Um abraço, compartilhe. Achar que o presidente Bolsonaro está atrapalhando a governabilidade, porque enquanto não voltar a governabilidade, o país terá um presidente horrível. Então, a imprensa, boa parte desse Congresso, querem a governabilidade. Só que o Ottoni de Paula é uma das poucas gotas que temos neste vasto oceano de tubarões. Ottoni é um soldado a serviço da democracia, que guerreia lado a lado do presidente da República. Não por interesses pessoais ou por diálogos espúrios, mas na luta por um Brasil melhor, sem corrupção e com seriedade na gestão do dinheiro de Paula, vice-líder do governo Bolsonaro.